Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando com graça e misericórdia. Amém. Obrigado pela vida do Ivan, que está aqui comungando conosco, que possamos levar para casa tudo aquilo que viemos buscar nesta noite. Amém. Antes de eu entrar na palavra, eu quero fazer uma pequena ilustração que eu acho que vai ajudar a entendermos o que Deus quer falar nesta noite conosco. Imagina você, Ribeirão Pretano, vai até uma cidade distante da nossa cidade aqui de Ribeirão, e você andando por aquela cidade, um estranho se aproxima até você. E este estranho começa a falar palavras de sabedoria ao seu respeito. E as palavras daquele homem vai mexendo com o teu interior, ele vai revelando mistérios da sua vida, e de repente ele começa a falar dos teus sonhos, ele começa a falar dos teus pesadelos, dos teus projetos, das tuas preocupações, e aquilo vai enchendo o teu coração de alegria, e você se sente uma pessoa mais leve. Depois desse fato, o que você faria? Alguns usaria isto para render um dinheiro. Ele venderia o que ele recebeu de graça. Outros guardaria aquilo como um tesouro no seu coração, ficaria enclausurado. E outros compartilharia o que ele recebeu. Hoje nós vamos falar da samaritana. A história da samaritana é essa história. Mas ela soltou na hora o que estava, a vasilha de água que ela foi buscar, e correu para a cidade e foi compartilhar o que ela tinha recebido. E muitas vezes nós não fazemos isso. A palavra de Deus, quando você lê o texto, é interessante você ler todo o contexto para que você não se perca e não tenha uma interpretação errônea do que Deus quer falar. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 5. A Bíblia diz: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, veja bem, Jesus deu uma ordem para os seus discípulos: não entreis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Oh, mas eu não entendo. Então Jesus não queria que os samaritanos se convertessem? Aí, continuando lendo o texto, ele diz assim, no verso seguinte: mas antes ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, e diga a elas: o reino dos céus chegou. Aleluia, amém. Glória a Deus. Oh, Pai. Então, quando falamos de samaritana, do encontro de Jesus, mas antes, esse detalhe me chama a atenção. Ele chama os discípulos e fala: vem cá, eu quero que vocês vão pregar de agora para frente, vão pôr em prática o que vocês aprenderam. Só que não ande no caminho dos gentios e nem entre a cidade dos samaritanos.
porque não é chegada a hora. Com certeza Jesus orava pelos samaritanos. Os únicos que não gostavam dos samaritanos eram os judeus. Mas Jesus sabia que no momento oportuno Ele levaria a sua palavra até os samaritanos. Amém. Quem são os samaritanos? Os samaritanos eram israelitas de sangue, ou seja, hebreus legítimos da linhagem de Abraão. Com a morte de Salomão, as 12 tribos se racharam, 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. E essas 10 tribos, elas se envolveram com os pagãos, e eles só tinham a reverência dos 5 primeiros livros, o Pentateuco. Então os samaritanos conheciam a palavra de Deus somente nos 5 primeiros livros. Eles não acreditavam que os seguintes, os profetas, seriam livros inspirados. Então eles mantiveram um culto ao Senhor, mas um culto falho, um culto faltando pedaço, faltando detalhes. Enquanto que as 2 outras tribos mantiveram genuíno o contato com Deus. Pecaram muito, mas mantiveram um padrão. Deus precisava preservar 2 tribos para tirar a linhagem do Messias. Então, as 2 tribos que ficou separadas mantiveram um padrão. Tanto é que Apocalipse 5:5 diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, amém, da raiz de Davi. Amém. Judá e Davi, e Jesus sempre da mesma linhagem. E quando chegamos em João 4, se você quiser abrir, que é o texto da Samaritana, deixou a Judéia, João 4:3, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Então chegou o momento do samaritano. Irmãos, todos nós, todos terão a oportunidade do convite do Senhor Jesus. Amém. Todos. Não importa a condição que o homem se encontra, não importa. Às vezes Deus toca no teu coração de falar dele para alguém. Você fala, mas esse cara não vai aceitar, assim, esse coração duro, esse aí é isso. Irmão, quem convence é o Espírito Santo. Amém. Quem nos atrai é o Espírito Santo. Amém. Se não fosse pelo Espírito Santo, nós não estaríamos aqui nesta noite. É verdade. Humanamente falando, ninguém quer uma vida de ser crente, ninguém quer ser crente. O meu avô, quando eu era criança, falava que ser cristão era perda de tempo, você perdia a juventude, você precisava viver. E essa mentalidade não existe. Então, quando Deus nos escolheu e nos atraiu, é glória, Amém. é bênção. Amém. Nos livrou de coisas piores lá na frente. É verdade. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto de Herdade, que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado no caminho, assentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Eu quero chamar a atenção da igreja. Nós não vamos pregar o que a gente ouve sempre, a história da Samaritana, o que ele revelou. Não é, a ideia aqui não é essa.
A linha de pensamento vai ser outra. Jesus programou o encontro com ela. Ele voltou para ter um encontro com esta mulher. Assim como foi programado o encontro com a minha vida, com a sua vida. Amém. O dia que o Senhor Jesus te tocou, houve um dia, ele foi programado para isso. Amém. Estava escrito para isso. Deus preparou esse dia para isso. Não foi ela que escolheu. A samaritana era uma religiosa. Era aquela pessoa que nós encontramos hoje em dia que fala assim: não, eu tenho um tio que é crente, a minha mãe é crente, o meu pai é crente, a minha madrinha é crente. A samaritana era religiosa. Ela sabia, ela conhecia, mas ela não tinha. O religioso sabe, conhece, mas não tem. O que é ter? Ter é ter prazer de adorar, é ter prazer de congregar, é ter prazer em ajudar, é ter prazer em compartilhar. Isso é ter. Amém, Senhor. Aquele que diz ser religioso e não compartilha, não congrega, não se une, ele não tem nada para dar. Este encontro com a samaritana trouxe um renovo para ela e trouxe uma esperança para a sua cidade. Aos olhos humanos, a samaritana não era ninguém, irmãos. Ela era uma mulher que teve 5 maridos. E você sabe que ela foi buscar água naquele horário para não encontrar as outras, não ser criticada pelas outras, porque aos olhos humanos ela era adúltera. Mas o amor de Deus foi tão grande por essa mulher, que ela largou tudo e voltou lá e foi falar para aqueles que criticavam ela: eu encontrei a paz. Amém. Quem mudou a minha história, quem mudou a minha vida, quem transformou a minha vida. Até o dia de ontem, essa semana, eu vi a samaritana diferente. De uma semana para cá, Deus mudou a história da minha vida para com essa mulher. É a mesma coisa, alguém te ofende, te magoa, te chuta, você recebe uma bênção, você bate na casa do camarada e fala: oh, eu vim te abençoar, eu vim trazer para você o que eu ganhei de graça. Oh, Deus. Então essa samaritana que nem nome tem, ela não tem nome, mas ela mudou a história de uma cidade. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu pergunto para mim e para você: eu faço 0,5% do que ela fez? 0,5% eu tenho feito isso? A minha história de vida tem mostrado isso para mim. Até no culto a gente vem arrastado. Às vezes eu falo para as pessoas que vou em culto 4 vezes por semana: você é louco? Sou. É pouco. Uma mulher que vivia angustiada, deprimida, criticada, desprezada, tem um encontro com o Messias, que ela sabia que um dia viria, larga tudo e vai até aqueles que a criticam e fala: eu encontrei, vem ver. Glória. Vem cá. Às vezes somos crentes secretos. Você trabalha numa empresa, está lá há 10 anos, você é crente, vem na igreja, o cara que está do seu lado não sabe que você é cristão.
Vai me perdoar, mas você serve para quê, querido? O que você serve? Você é aquela figueira que só tem folha e não tem o fruto? A palavra de Deus fala que do seu ventre fluirão rios de água viva. O que sai do ventre? O ventre gera vida. Amém. Jesus a conhecia profundamente, como conhece a mim e conhece a você. Cada nome que nós mencionamos aqui para orar, Jesus conhece profundamente. Amém. Glória a Deus. Ele pode curar do jeito que Ele quiser, mas Ele conta com a nossa oração, a nossa preocupação, o nosso amor. É gostoso o pai fazer com que a família participe daquilo que acontece na casa. E Deus tem dado oportunidades para nós participarmos do que Ele tem feito. Verdade. Esta mulher tinha uma vida amargurada, ela era rejeitada pela sociedade. Por isso que ela ia buscar água no horário que ninguém ia. Não foi ela que marcou o encontro com Jesus, mas Jesus marcou um encontro com ela. Eu fico imaginando os discípulos, né? Oh, meu Deus, eu não estou entendendo. Esses dias mesmo ele falou para ela passar na cidade, agora está aí conversando com a mulher. Não entendo. Mas não era para entender mesmo. É para acreditar. As coisas de Deus não é para você entender, irmãos. Verdade. Não é para entender. Como é que eu vou te explicar que tem um anjo do meu lado aqui, que o Espírito de Deus mora aqui dentro? Você é templo do Espírito Santo. Como é que você se entende? Não entende. Como é que eu vou te explicar que eu vou orar aqui pela minha mãe que está lá em casa e Deus vai tocar na vida dela lá? Não se entende, se crê. É verdade. A pessoa sai lá do fundo, vem aqui na frente e entrega a vida para Jesus. E os pecados dela são perdoados. Como é que se entende? Não se entende, se crê. Eu tenho aqui na minha mão um passaporte para a vida eterna. Você está vendo? Não, nem eu, mas eu creio. É, Deus. Glória a Deus. Quando você morre, o passaporte está ali na tua mão, carta branca. E os meus pecados? Meus pecados o Senhor lavou com o seu sangue. Amém. Glória a Eu tenho que Deus. tomar posse disso. Eu tenho que confessar isso. Assim como foi comigo e com você, Ele também nos atrai constantemente. Amém. E o Senhor tem mil maneiras para nos atrair. É verdade. Nos dias em que Ele estava na terra, Ele foi pessoalmente falar com a samaritana. E hoje? Ele vai pessoalmente dentro de mim e de você. Nós somos a boca de Deus aqui na terra. Amém. Aleluia. Eu sou a boca, você é a boca de Deus aqui na Glória a terra. Deus. Domingo, sábado, nós fomos orar, eu e o Rafa lá no hospital para a irmã. A hora que ele falou do irmão lá, eu comecei a rir. E o Rafa orou baixinho, no ouvido da irmã, quase no ouvido da irmã. Eu falei: você quer fazer uma oração? Eu falei: claro. Tinha 5 no quarto, tingiu assim, vamos orar alto, velho. Ué. Eu fui para lá para orar, na sala tinha 5, eu orava 5. E quem que sustenta? O pai. Amém. É ele que sustenta. A mulher que estava do lado lá ficou mais tocada que tudo. E tenho certeza que Deus abençoa aquele povo. Glória a Deus. Aleluia. João 4, 25. Vamos lá para o 25 agora. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias se chama Cristo, ou ungido, vem. Eu sabia. Quando ele vier, nos
anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Oh, aleluia. Amém. Que privilégio dessa mulher. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivessem falando com uma mulher. Todavia nenhum deles disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher e seu cantil e foi à cidade, e disse àqueles homens. Então você percebe, né? Ela deixou o cantil, ela foi buscar água, irmãos. Ela esqueceu, largou o cantil lá e correu para avisar o povo o que ela tinha recebido. Vinde e vede o homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este ungido, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei, samaritanos conheciam somente 5 livros, o Pentateuco. Mas é interessante, irmãos, que o amor de Deus é muito grande. O amor de Deus atinge todos, dá oportunidade a todos. Será que foram todos os samaritanos que se converteram? Não. Mas aqueles a quem Deus tinha separado, ouviu. A Bíblia fala assim: as minhas ovelhas ouvem e reconhecem a minha voz. É verdade. Ouve e reconhece. Então, glória a Deus, porque nós ouvimos e nós reconhecemos. Que Deus tenha misericórdia daqueles que ouviram junto conosco e não permaneceram, não reconheceram, não congregam, não participam, não vêm, não dá valor. Um amigo pediu oração esses dias. Ele está com enfermidade, mas a agenda dele é muito ocupada, ele tem muita festa, tem muita balada. Eu falei: querido, você está com tantos problemas, eu sei quem é que vai resolver o teu problema, e você não tem tempo para ele. Tem pessoas que acham que Deus tem que fazer favor para ele. Como eu preguei aqui esses dias, o Hernandes Dias Lopes, a palavra dele, muitos falam: o melhor de Deus está por vir, misericórdia, o melhor de Deus já chegou, que é a minha salvação, é o perdão dos meus pecados. Esse é o melhor de Deus para mim. O que é o melhor de Deus? Um carro novo? Uma casa nova? Um templo novo? Não, o melhor de Deus está aqui dentro. Amém. Glória a Deus. É a minha salvação, é o meu passaporte. É verdade. Se eu cair duro aqui agora, louvado seja Deus, é meu passaporte. Amém. Oh, Jesus. Paulo fala que viver em Cristo e morrer é lucro. Quem não queria estar na glória? Todos. Mas Deus nos preserva aqui para anunciarmos a glória. Amém. Somos Glória a a Deus. roupa de Aleluia. Deus aqui na terra. Disse Jesus: eu sou. Por que Jesus disse eu sou? Porque o eu sou é uma palavra conhecida no Pentateuco. Só Jeová falava isso. Como Jesus é Deus, há um só Deus e um só Senhor, ele diz: eu sou. É o Deus que fala com você, samaritana. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que criou o céu e a terra. Eu sou, eu estou aqui pessoalmente para falar com você. Amém. Glória a Deus. Oh, irmão, que privilégio dessa mulher, que bênção dessa mulher. Ela tinha que largar tudo mesmo. Quando nós nos convertemos, as experiências que tinha de oração lá na igreja, a gente fazia 3 dias de acampamento, de retiro de carnaval, o pessoal voltava vibrando, o olhinho piscava, parava mendigo na rua, parava todo mundo, era o primeiro amor. Você não aguentava o que estava dentro de você, você tinha que jogar para fora. Oh, Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que o primeiro amor não pode se acabar, É verdade. não pode apagar.
Então, quando estamos acomodados, sabe? Quando o cristão fica acomodado, hoje eu não sei se eu vou no culto, não sei se vai dar. O salmista fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, amém. Vamos nos envolver com as coisas do Senhor. Glória a Deus. Faz bem para nós, faz bem para o próximo, é bênção para a vida das pessoas. Amém. Vinde e veja. Irmãos, ela chamou, ela convidou, ela foi até eles, ela chegou eu tenho certeza que teve muita gente que falou assim: mas como é que essa mulher que eu nem gosto dela, eu nem vou com a cara dela, eu critico ela, não é exemplo, como é que ela vem na minha porta falar de uma bênção que ela recebeu? Eu vou ter que ir lá ver o que está acontecendo. E a Bíblia diz, nós vamos continuar lendo, e eles saíram da cidade e foram até onde estava Jesus. Por quê? Porque houve alguém que anunciou, que foi buscar, que deixou ser usado. Mas Deus usou aquele povo na época, usa você e usa a mim, é só eu deixar, meu querido, é só eu deixar. Só eu fazer uma visita, querendo um botijão de gás ali, chamar um povo e vamos orar. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus usar essa boca. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher. Aleluia. Aleluia. Creram nele pela palavra da mulher. Deus tocou no meu coração para me exaltar a postura dessa mulher. Falei: Senhor, eu nunca ouvi ninguém pregar samaritana nessa linha de raciocínio, mas eu estou exaltando a postura daquela mulher, que nem nome tem, não foi reconhecida por homens, mas somente Deus sabe o nome dela. E quando nós estivermos na glória, ela vai falar assim: eu sou a samaritana, eu deixei o Senhor me usar, eu fui até lá convidar, eu fui até lá chamar a cidade. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-lhe tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, vejam que eles foram, rogaram-lhe que ficassem com eles, e ficou ali Jesus por 2 dias. Irmãos, eu vou só fazer uma pausa. Os samaritanos odiavam os judeus, os judeus odiavam os samaritanos. Eles se gladiavam. Se o judeu tomasse água num copo, o samaritano não tomava naquele copo, não passava naquele lugar. E Jesus, judeu, eles foram até onde ele estava e pediram: fica conosco, vem para a nossa cidade. E por 2 dias Jesus permaneceu na cidade dos samaritanos. E muitos creram nele. Todos? Não. A cidade inteira? Não. Muitos. A palavra de Deus fala que o Senhor deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. As ovelhas do Senhor creram, ouviram, reconheceram a sua voz. E muitos creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido. Então eles passaram a ouvir o que ela tinha ouvido lá no poço. Jesus começou a curar, a revelar, a
abençoar os samaritanos individualmente, porque a bênção é individual. Amém. O marido tem Jesus, a mulher ainda não é convertida, mas vai chegar até ela. A bênção é individual. Amém. A unção é individual. Amém, Assim como a creio. salvação é individual. Amém. Temos ouvido e sabemos que é verdadeiramente o Cristo Salvador do mundo. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Muitos, não são todos, pela palavra da mulher, uma palavra sem ter o nome divulgado, essa mulher testificou, ela deu testemunho. Qual foi? O que é testificar? O que eu entendo por testificar? O testemunho dessa mulher, porque foi instantâneo. Para mim, o testemunho dela foi quando ela deixou ali o mestre, deixou o cantil, correu na cidade e foi até aqueles que a ofendiam. Primeiro testemunho dela: perdão. O que eu recebi é maior do que minha mágoa. Ó, amém, Deus. É muito maior. E tem algum histórico de perdão na tua vida que precisa ser resolvido? Vamos exercitar isso. Você tem algo que talvez aquela pessoa que te magoou não tem. Bate um fio para ela, vai lá. Vai lá. Samaritano tinha nome, você tem seu nome. Vai lá. Falou, fulano, me perdoa. Eu recebi do Senhor algo muito maior do que mágoa. Eu vim liberar o perdão para você agora. Aleluia, Eu vim amém. liberar a bênção para você agora. Amém. Aleluia, amém, Senhor. Atos 8, 28, já estamos partindo para o fim. Tendo eles testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Opa! Aqui já entraram nas aldeias sem Jesus. O clima foi quebrado. De início não se falava. Jesus quebrou o clima, entrou na aldeia dos samaritanos com eles. Em Atos 8, eles entram sem Jesus, fisicamente. Percebe que o ministério mantém. Jesus pagou o preço por cada um de nós. Amém. Devemos ser gratos a todo instante da nossa vida. E o que é ser grato? Como é que eu sou grato a alguém? Agradando, fazendo a vontade dele. Amém. Glória a Deus. Diz assim: aquele que me ama, guarda e pratica as minhas palavras. Ser grato a Deus é obedecer a sua palavra. Amém. Aleluia. Nossa alegria é servir ao Senhor, que nos deu vida e vida em abundância. Amém. A Bíblia é a palavra genuína. Ela é o nosso norte. Assim como foi difícil, irmão, para a samaritana, com certeza o diabo deve ter colocado alguns empecilhos, mas ela venceu. É para mim e para você. Amém. É difícil, todos nós é É difícil, verdade. mas nós temos que vencer. Nós temos que fazer, nós temos que dar a cara a tapa. Nós precisamos dar o nosso testemunho. Aquela pessoa fala assim: puxa vida, mas 20 anos o fulano não fala comigo, de repente ele veio aqui e me deu um abraço. O que aconteceu com ele? Por que você está me dando um abraço? Porque Jesus mudou a minha vida. Amém. Aleluia. Eu posso orar por você? Ô irmão, quebra qualquer um. Mas a Deus é perdoar o amor ao próximo e evangelizar. Então, quando nós perdoamos o próximo e evangelizamos, nós estamos fazendo a vontade daquele que nos enviou.
a causa que nós trabalhamos não é nossa. A causa é do Senhor. Amém. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu gosto sempre de orar por mim, quero que você ore por você. Ore pela tua vida. Ore para que Deus abra a nossa mente, nos dê força para obedecermos a palavra, nos dê um compromisso com Ele, nos dê vontade de orar, vontade de ler a Bíblia, vontade de perdoar as pessoas que nos ofendem, vontade de congregar, vontade de vir à igreja, vontade de falar para as pessoas que Jesus é bom, que Ele perdoa pecados, que Ele cura enfermidades, que Ele alivia a alma. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada um de nós, pela minha vida, Senhor. Derrama do Teu Espírito sobre nós, capacita-nos com Tua graça, com a Tua palavra, com a unção do Teu Espírito Santo. Abençoa cada um de nós, Senhor, que possamos entender, praticar, viver e congregar no Senhor, na Tua palavra, na direção do Senhor. Que o Senhor nos use como usou a samaritana. Que toda honra, que toda glória, somente a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluia, amém. Fala quanto que ela tinha no banco, diz a Bíblia. Se ela era rica, não fala. Eu acho que eu não Mas ela ficou, né? Amém. Não estava longe do caminho do céu. Eu era pobre.